E aí, tudo bem? Eu sou o Fábio Polotto, trabalho como psicólogo clínico e esse é o meu podcast. Aqui a gente fala de psicologia integrativa, de mente, de corpo e tudo que vai além disso, de forma direta e sem enrolação. Eu espero que esse episódio seja útil. Quero agradecer, em primeiro lugar, a você que sempre me acompanha. Queria dizer que ouvi um feedback ainda hoje a respeito do podcast, onde um amigo disse: ouvi, gostei, mas não concordo com algumas coisas e achei legal. E assim, queria dizer para você que tá tudo bem você discordar das minhas opiniões. Aliás, que bom, a gente precisa fomentar o pensamento crítico nas pessoas. A gente precisa aprender a pensar, a gente precisa ter opinião. Agora, cuidado quando você não concordar, e isso não é para o meu amigo, é para você em geral, quando a ciência diz uma coisa, quando a gente tem uma prova científica de algo, é, até que você não prove o contrário, então você pode fazer ciência se você discordar disso, mas sair falando por aí que você não concorda com a ciência pode ser um pouco complicado, né? Como eu sempre digo, eu tenho um desejo de transmitir um conteúdo que seja importante e de fato seja coerente com a saúde mental. Eu sei que ao escolher isso, eu não entro no hype, porque afinal, para vender, a gente tem que muitas vezes usar de artefatos de valorizar demais, superlativizar as coisas, fazer uma provocação, né? E isso dentro da ciência, muitas vezes não, isso não acontece. A gente vem com um dado científico. Então, eu entendo que para vender tem uma máquina aí que gosta de, né, usar a dor da pessoa e deixa aquele problema enorme e usa de coisas que não tem nada a ver com os meus valores, por isso que eu gosto de trabalhar de uma maneira muito clara e tem tudo a ver com esse episódio, porque hoje eu quero falar a respeito das 3 mentiras sobre saúde mental que eu mais percebo que existem nas redes sociais e eu vejo por aí. E mais que redes sociais, eu vejo que tem muita gente falando disso no dia a dia, pessoas vendendo algumas verdades como se isso fosse realmente científico ou saúde mental. E na verdade isso pode estar atrapalhando mais do que ajudando. Então eu gostaria muito de não arrumar briga com ninguém e eu gostaria muito de ser muito honesto com você no sentido de que caso algo que você tem falado por aí, né, você está proclamando essas verdades, né, e você descobrir que isso não ajuda e pelo contrário atrapalha, calma, a gente tem humildade para reconhecer que a gente estava errado e eu, inclusive, se um dia eu falar alguma coisa que vier um outro estudo falar, cara, não tinha nada a ver isso, eu vou me retratar e a gente pode mudar de opinião, gente, a gente pode mudar de opinião. Mas vamos lá. 3 mentiras sobre saúde mental que pode estar atrapalhando a saúde mental de geral, a sua, a minha e de quem ouve essas mentiras. Primeira grande mentira: pense positivo. Calma, calma, porque não é apenas isso. Isso aqui só reflete um leque de coisas como manifestação, cocriação positiva, lei da atração, diário da gratidão, gratiluz, é, todo esse conselho que dizem que você não pode pensar em nada negativo, que você tem que ser sempre positivo, o tempo todo ser positivo, você não pode lidar com nada negativo, emoções que são difíceis e negativas você não pode sentir, tem que suprimir, o seu pensamento tem que ser o tempo todo positivo. Gente, calma. Calma, 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 que isso não tem embasamento científico. A gente precisa conversar a respeito disso. Eu já começo dizendo que, sim, pensar positivo é super importante para a saúde mental. O problema é a gente imaginar que só pensar positivamente vai ter alguma consequência real, né? Por exemplo, né, uma cocriação, manifestação, eu nem sei os termos que a galera usa. Se eu fico pensando que
amanhã eu vou ganhar na Mega Sena, isso não tem efeito nenhum sobre a Mega Sena de amanhã, né? Ou que não, eu vou fazer esse trabalho e ele vai dar 100% certo, porque se eu mentalizar que vai dar 100% certo, ele vai dar 100% certo. Não tem como comprovar isso, infelizmente. Bom, e aí tem um estudo muito interessante que foi feito em Nevada e Denver, onde foi feita uma pesquisa com 100 mulheres, e essa pesquisa consistia em que elas não tivessem acesso a nenhuma emoção negativa, elas suprimissem todas as emoções consideradas negativas. Então, toda vez que elas tivessem esse pensamento que levasse a ter raiva, tristeza ou ansiedade, etc., elas tinham que interromper isso e se manter sempre nesses pensamentos positivos, buscando sentir apenas as emoções positivas. E aí, quando a gente chegou na conclusão desses estudos, foi percebido que as mulheres que suprimiram todas essas emoções negativas, que elas realmente não deixaram nada acontecer no aspecto mental de negativo, elas se tornaram mais tristes, mais ansiosas do que as outras que permitiram sentir essas coisas. Ou seja, o que eu quero dizer é que é muito importante para nós, enquanto seres humanos, que a gente pense também, em alguns momentos, naquilo que é negativo. Sentir raiva porque algo feriu os meus valores. Sentir tristeza porque algo que eu prezava se foi, eu perdi, e pensar nessas coisas negativas não tem problema. Até mesmo do ponto de vista da ansiedade, não tem problema a gente pensar que pode ser que alguma situação ruim aconteça naquilo que eu estou fazendo, também não tem um problema. Isso não vai te tornar alguém pior. E pensar em algo que pode dar errado pode, inclusive, prevenir você que você tome uma atitude que pode levar a esse lugar errado. Os problemas sempre estão nos extremos. E aqui eu acho que é muito importante dizer que alguém que pensa negativo em todas as coisas, que só elabora emoções negativas, ela tem um problema. E a que fica só no lugar positivo também vai ter um problema. Veja bem, pensar em alguma coisa negativa ou sentir alguma emoção negativa é mais ou menos como se você estivesse no seu carro e acendeu uma luz vermelha ali, e aí você olha aquela luz e você fala assim, já sei, eu vou tampar aqui com um esparadrapo e vou continuar minha viagem, porque aí eu não vejo mais essa luz vermelha. Não faz sentido, não faz sentido porque é um aviso, é só um aviso de que algo pode acontecer de errado. Então, esse conselho de que nós vamos manifestar e que nós vamos pensar, co-criar, pensando positivo e que vai dar tudo certo, ele é terrível, terrível para a sua saúde mental. E aí tem uma outra pesquisadora chamada Gabriele Oettinger, e aí desculpa se eu falei o nome dela errado, ela pesquisou justamente esse lance de manifestação, de cocriação e de pensar que tudo vai dar certo. E ela chegou a uma conclusão onde, quando eu fantasio que tudo que eu quero vai dar certo, eu já começo a ver o caminho e eu me vejo lá na linha de chegada, vencendo em primeiro lugar, eu erguendo o troféu. Toda vez que eu faço isso, nosso cérebro não entende que isso é apenas uma ilusão e ele já considera isso como satisfatório. E isso diminui diretamente no esforço que eu aplico para realizar aquilo que eu desejo. Então veja bem que interessante. Se você está aí manifestando que vai dar certo, você fazer aquele trabalho, aquela entrevista de emprego, e você vai entrar e já está lá com crachá e as coisas vão acontecer maravilhosamente bem, pode ser que isso diminua o esforço que você vai empregar naquele trabalho, porque o seu cérebro já entende que você chegou lá, você cria uma ilusão, uma fantasia. Ou então, eu desejo muito ficar com essa pessoa, e você começa a fantasiar que você fica com ela, meu Deus, e vai construir um castelo com essa pessoa dentro, e você não se esforça em absolutamente nada nem para conversar com essa pessoa. Foi isso que essa doutora explicou nos seus estudos. E isso é o oposto do que esses gurus vão falar para você, porque algumas situações requerem urgência e não relaxamento. E toda vez que eu fantasio nesse sentido, eu acabo relaxando muito mais, porque meu cérebro ele entende
que eu posso relaxar, afinal eu estou ali vivenciando no meu cérebro várias conquistas. Bom, e para nossa felicidade, essa doutora desenvolveu um método que realmente funciona diferente dessas metodologias que os gurus vendem por aí. Ela desenvolveu o método WOOP, W-O-O-P. O W de Wish, o O de Outcome, o outro O de Obstacle e o outro P de Plan. A ideia é que a gente, ao imaginar um objetivo real, um desejo, a gente então saiba o que é o final dele, o outcome, o que vai vir dele, e logo em seguida a gente entenda que tem obstáculos, por isso a gente tem que planejar algo para que isso aconteça. Então a gente põe um ponto de fricção, que é esse obstáculo. Bom, vamos lá, para maneira prática. Eu quero conquistar esse trabalho. Então eu preciso passar por uma entrevista de emprego. Aí eu vou fantasiar que já deu certo. Beleza, mas qual é o obstáculo? A entrevista. O que eu tenho que fazer? Bom, para sair bem na entrevista, eu preciso ter um plano, estudar sobre a empresa, sobre a minha posição, aprender ali algumas coisas para poder falar com o entrevistador. Então, por mais que eu tenha uma visualização positiva desse futuro e de algo que aconteça, ela não é uma fantasia tola. Por quê? Porque eu coloco um obstáculo no meio do caminho e eu também tenho um plano a partir desse obstáculo. Quero abrir um parênteses aqui e dizer que aí eu estava ouvindo o Michael Phelps falando a respeito de como ele se tornou multicampeão. E ele faz um exercício muito importante na psicologia do esporte, que é a visualização. E quando ele visualizava suas provas, ele visualizava tudo que podia acontecer de bom, mas também as coisas que poderiam acontecer de ruim, os obstáculos. Ele pulou atrasado, de repente saiu, sei lá, sua touca, alguma coisa pode ter acontecido. Ele visualizava como ele ia lidar com aqueles obstáculos. E olha só quem ele se tornou, né? Então, essa primeira mentira do pense positivo, das manifestações, eu acho que aí, até eu gostaria de falar que isso tem muito mais a ver com fé, com uma crença que vai para um aspecto religioso, para algo que está além da ciência, do que de fato, né, algo provado na vida real. Então, assim, sinto muito se você é alguém que realmente acredita nisso e eu estou desconstruindo aqui a sua fantasia, mas vai ser pro seu bem, você vai viver melhor, porque a gente já entende que algumas pessoas se tornaram muito mais tristes justamente por isso e muito decepcionadas, né? Afinal, você fica pensando que vai dar certo, quando dá errado, frustração pura e aí você vai ficar mal. Bom, dito isso, a gente vai para nossa segunda grande mentira e essa daqui eu preciso te falar a respeito do nosso mundo de hoje, né? Nós vivemos um sistema que ele é capitalista, ele tem interesse financeiro e essa mentira é que o mercado do bem-estar, do wellness, ele quer de fato te ver bem. É assim, essa é uma grande mentira. Por quê? Porque o mercado de wellness, de bem-estar, só no último ano ele faturou 6 trilhões de dólares. 6 trilhões de dólares. Isso é maior que o PIB de países bem desenvolvidos. Ou seja, tem um interesse muito forte em vender a meditação que funciona, o curso que funciona, a vela que te acalma, o banho de ervas que te faz não sei o que, a terapia holística que faz o tetra não sei o que, a constelação do não sei o que lá, muita coisa dessa aí, não tem nada de científico, é apenas desejo mercadológico, é gente querendo empurrar aqui na sua goela que você vai ficar bem, que você tem que consumir, quanto mais você consumir é melhor. E se você, não deu certo, você tem que comprar o outro curso, tem que inclusive colocar no seu carrinho também esse produto, porque é ele que vai te deixar bem. É um mercado absurdo. E aí abre um parênteses, veja bem, se a gente está falando que é um mercado que faturou 6 trilhões de dólares, tá? Ou seja, tem muito consumo. Por que nós somos a geração mais ansiosa da história? Por que a gente tem tanta gente deprimida? Por que a gente tem tanta gente solitária? Você entende que esse mercado ele tem outros interesses e te manter
não saudável é muito interessante para ele. E aí quando você vai lá, né, para esse mercado e se depara com isso, especialmente online, você vê que tem muita gente que está fazendo um desserviço para a sua saúde mental. E aí nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Olha só, então, para começo de conversa, por muito tempo foi construída uma ideia, né, a partir desse mercado, que muitos dos seus problemas só se tornaram um problema porque você não está fazendo algum tipo de coisa. Então, por exemplo, você está ansioso? Mas é claro, você não fez o curso de meditação, você não está meditando, você não está fazendo é, os 3 passos do não sei o quê. Você está se sentindo deprimido? Claro, você não está tomando esse chá aqui, nem acendendo as velas aromáticas e nem comprando esse curso. Você está em burnout? Ué, óbvio que você está em burnout. Você não está dormindo com o tampão de olho e a música do não sei o que, não sei o que. Ou seja, existe todo um caminho que ele insiste em dizer que você tem um problema. A gente foi construindo uma ideia de que o problema acontece comigo, ou seja, minha enfermidade mental e até física é única e exclusivamente minha, excluindo toda a estrutura em volta. Então, assim, aqui eu sempre trago, e aqui sim, opiniões. Por que será que as pessoas podem adoecer? No episódio passado, se você, não sei quando você me ouve, eu falei sobre ansiedade financeira e é claro que a estrutura social que nós vivemos promove uma ansiedade financeira a partir do meu ponto de vista. Por quê? Porque tem bilionários e tem pessoas que estão morrendo literalmente de fome. Ou seja, a estrutura promove um certo tipo de doença. Existe um psicólogo chamado Gabor Maté, ele fala muito de como algumas enfermidades são construídas socialmente. Ele vai falar, por exemplo, do quanto as pessoas de pele negra elas sentem maior hipertensão, e aí a gente pega a história dessas pessoas, né? Racismo, perseguição, tudo isso vem acontecendo e logo essas pessoas estão mais hipervigilantes. Não só os negros, mas mulheres também sofrem de maior hipertensão do que os homens brancos. Então, olha como que um dado estrutural ele pode explicar muitas debilidades ou, enfermidades. Da nossa espécie. Então, essa ideia de que você está sofrendo um burnout porque você não dorme as suas 8 horas por noite, porque você não está tomando o comprimido da melatonina com o não sei o que, do não sei o que lá, e não fez a meditação e nananana, ela responsabiliza você. E ela esquece de dizer que o seu patrão te paga mal, que ele atrasa o seu salário, que te ameaça. Esquece de dizer que você passa 2 horas no ônibus para chegar no seu trabalho, mais 2 horas para voltar e tem que fazer janta, e tem que cuidar do seu filho. Então, a estrutura também tem impacto sobre a nossa saúde mental. E o mercado wellness, ele vai apontando para um lugar onde o único responsável pela sua saúde é você. De novo, eu sempre vou jogar aqui a verdade. É claro que é preciso haver um movimento nosso de busca, mas isso por si só não vai resolver todos os nossos problemas. Em sociedades com um tipo de política que ajuda mais, que fornece mais oportunidades, as pessoas sofrem menos de certos tipos de problema, como a ansiedade. Já numa sociedade como a nossa, onde a gente tem uma disparidade econômica muito alta, mais pessoas são ansiosas. Então, esse primeiro ponto é importante dizer que socialmente, às vezes o mercado wellness ele passa por cima disso, ele vem com as mensagens assim, não, você comprou isso aqui vai dar certo, e é um mercado agressivo, né? E digo mais, vamos lembrar que, além de tudo isso, né, quando você deixa eu fazer uma pergunta. Você já comprou algum desses cursos, ou comprou, sei lá, uma vela, ou um livro, tudo isso que vem do mercado wellness e você já tentou resolver seu problema e sentiu que não rolou? Você até tentou e não rolou? Porque no pior dos casos ainda, além de responsabilizar você e eliminar toda a estrutura, que é isso que esse mercado faz,
corre o risco de você ser o culpado do porquê não tá bem. Então, fica muito mais pesado. Então, a minha ideia aqui é pelo menos te conscientizar que existem outros fatores que podem contribuir para que você não fique bem. Meditação dá certo? Dá certo. É científico, inclusive. Mindfulness, muita coisa dá certo, sim. Tem comprovação científica, tem estudos. O journal dá certo. Enfim, terapia dá super certo. E tem várias coisas que estão dentro desse mercado do bem-estar que são vendidas e não é porque não é que não dá certo. Dá certo, mas é necessário que você entenda que para dar certo tem que haver outras coisas. Vou ser muito claro com você. Por exemplo, eu já falei isso aqui várias vezes. Vem um paciente para mim e aí o paciente é sedentário, obeso, dorme mal e ele está enfrentando uma grande depressão. Aí eu converso com ele e falo assim: olha, a terapia vai te ajudar, mas eu preciso que você vá a um psiquiatra. Eu preciso que você também coma melhor. Você precisa dormir melhor e você precisa exercitar teu corpo. Cara, eu sei que tá difícil trabalhar, mas vai ser importante para você se manter numa atividade, fazer algo que você produza, mesmo que tenha que trocar de trabalho. Olha o tanto de coisa. Só a terapia, ela fica entendeu? É uma linha muito frágil para puxar alguém. Então precisa ter toda uma estrutura ao seu redor para te ajudar. Então por isso que eu jogo muito a verdade com você. O mercado wellness, não, é só fazer isso que vai dar certo. Galera, sinto muito, isso é uma mentira. Então essas soluções mágicas, esses gurus, esses coaches, sobe lá na montanha que dá certo. Meu irmão, minha irmã, não vai dar certo, cara. Eu sinto muito, estão roubando o seu dinheiro. É um mercado que vale 6 trilhões. É muito dinheiro. Então, de novo, não é que nada disso dá certo. Muita coisa dessa tem embasamento científico. Aliás, pesquisa. Quando você for lá, então digita lá, constelação familiar é científico? Pergunta isso. Simples. Não. Aí você, por quê? E vai começar a aparecer coisas. Quais são os problemas da constelação familiar? E vai aparecer lá um monte de coisa. Terrível, inclusive. Então, assim, pergunta, faça perguntas. Você não usa tanto a sua inteligência artificial, ou Google, etc. Fala com alguém que você confia, alguém que você realmente acha que tem um saber que pode te ajudar. Pergunta. Aí vela não sei o que, ajuda. Vai lá e pesquisa, faça pesquisa de novo. Pergunte 10 vezes se for preciso. Pesquisa aquele produto, vê se ele realmente funciona. Aquele curso, tá, mas o que ele promete? Uma coisa eu te falo, tudo que promete coisa muito fácil, gente, é cilada, galera. Pô, o que é fácil nessa vida, cara? Sinceramente, cara, é complicado. Então, assim, eu queria muito te dar esse alerta. Bom, então beleza. Se o mercado wellness está te tentando vender algo, dizendo que resolve, isso é uma mentira, tem uma consequência que é a nossa terceira mentira, que é quanto mais conteúdos de saúde mental você consumir, melhor você vai ficar. Ele é um subproduto do mercado wellness. E aí, o seu algoritmo deve estar cheio, porque se você está ouvindo isso aqui, que é um conteúdo de saúde, você com certeza acaba consumindo outras coisas. Mas nem sempre isso vai ser o que vai resolver seu problema. Se não, eu tô lá com distimia e aí eu pego um livro do Freud, leio, pronto, tô curado. Gente, é muito mais complexo que isso. Veja bem, por mais que vários desses conteúdos eles tenham a intenção de ajudar, sim, eu faço esse conteúdo, eu tô aqui fazendo um conteúdo agora. Muito desse conteúdo também passa por um marketing pessoal de uma venda de um serviço, tá? Então, é importante a gente filtrar e entender que conteúdos são esses. A gente tem aí vários diagnósticos que as pessoas postam, não, porque isso aqui é TDAH, isso aqui é burnout, isso aqui é depressão, isso aqui é não sei o que, isso aqui é não sei o que lá, isso aqui. Todo dia parece que sai um problema novo. Então, quanto mais você consome disso, mais hipervigilante você fica. E olha que problema que a gente pode ter, eu li isso aqui, aconteceu comigo na faculdade. Eu comecei a estudar psicologia, eu falava, eu tenho isso aí, eu tenho isso aqui, eu tenho isso aqui, eu sou bipolar, eu sou depressivo, eu sou TDAH, eu sou não sei o quê. Ou seja,
essa ideia de que você consumir mais conteúdo vai te curar, calma, segura, isso não é verdade. É uma mentira do campo da saúde mental. Vamos lá. De novo, existem os problemas, eles são reais, mas calma que nem todo mundo tem um diagnóstico. E aqui é onde tem um estudo que me assustou bastante, que temos um efeito reverso aí. Muitas pessoas, a partir da sua exposição a conteúdos e conteúdos a respeito de doenças de saúde mental, passaram a desenvolver sintomas daquela doença mental e podem, olha só, com uma possibilidade, desenvolver aquela doença mental. E isso é de explodir a mente, ou seja, por mais que tenha um desejo, um serviço honesto ali, de ajudar e até de oferecer um serviço honesto também, de trabalhar como terapeuta e etc., pode ser que esse excesso de informação esteja causando o efeito reverso, causando ainda mais problemas na saúde mental da galera. Sobre isso, então, eu vou falar 3 mecanismos que acontecem com a gente. O primeiro é um rebaixamento do limiar da nossa saúde mental. Olha só. Você começa a consumir conteúdos sobre saúde mental e vai lá, ansiedade. Aí, de repente, está no seu serviço, você ficou um pouco nervoso. Aí você já, eu tô ansioso, eu tô ansioso, eu tô ansioso. Não, eu tô ansioso. Cara, e isso pode criar uma ansiedade de ter ansiedade. Olha que o limiar cai baixo, entendeu? Você tem tanto acesso a essas ideias que você está o tempo todo preocupado se você tem algo ou não. Então, você sentiu uma tristeza. Ah, tô com depressão, tô com depressão, tô com depressão. Ai, meu Deus, isso é depressão, meu Deus. Agora, nossa, minha vida não faz mais sentido. Então, assim, esse é um primeiro mecanismo que pode acontecer e ele é prejudicial. Bom, então, de novo, esse primeiro mecanismo é um rebaixamento do limiar. Você fica muito mais sensível a qualquer sintoma parecido com essas doenças. Tem estudos que mostram que workshops a respeito de TDAH dobram a possibilidade de autodiagnóstico de TDAH na galera. Ou seja, tem muita gente saudável que faz um diagnóstico de TDAH porque fica consumindo conteúdo de TDAH. Fez sentido? Segundo mecanismo, eu já falei tudo isso aqui, eu só estou dando o nome aqui do que saíram nos estudos científicos, tá? Tá na revista Nature, que é uma revista importante aí da psicologia e da saúde mental, que é um efeito nocebo e não placebo, é diferente. O placebo a gente toma algo, espera que vai ficar melhor e fica melhor. O nocebo é o contrário, a gente... Por ter um acesso a todas essas informações, a gente espera que vai ficar pior e a gente fica pior. De novo, a gente faz uma varredura, a gente fica o tempo todo pesquisando se a gente está doente, se a gente tem doença tal, doença tal, doença tal, doença tal, e aí a gente espera ficar doente, chega uma hora, pum, fica doente. E o terceiro mecanismo, para mim, ele é o mais bizarro e assim, é bizarro, mas é estudo científico, então eu preciso informar. Que é uma contaminação por comportamento social. Os caras pesquisaram uma galerinha que durante a pandemia ficava consumindo conteúdos da galera que tem tique nervoso, né? O famoso tique nervoso, galera que Tourette, essas síndromes. E eles começaram a ter um aumento de pessoas com esse padrão de comportamento de tique nervoso e até os tiques do Tourette por contaminação social. As pessoas foram tão expostas a isso que elas passaram a desenvolver um comportamento igual ou parecido com o dessas pessoas. Então, quer dizer que a gente tem que isolar? Não, não é sobre isso. Mas veja bem, quanto mais eu consumo isso, pode ser que eu aprenda a respeito, pode ser que eu comece a modelar aquele tipo de comportamento e colocar sobre mim. E aí a gente pode caminhar para um lugar onde você vai modelar alguém que está doente e você acaba se tornando também uma pessoa doente. Então, para finalizar, eu queria só que você não parasse de consumir o conteúdo de saúde mental, isso aqui é um conteúdo desse, mas a pergunta é, você faz isso para se informar e se conhecer melhor ou para ficar fazendo varredura e ver se você está doente e conformar diagnóstico? É uma pergunta honesta, tá? Eu queria muito dizer que essas mentiras estão todos os dias na nossa cara, porque está lá no
no nosso feed do Instagram. É esses pensamentos positivos, você não pode ter nada negativo. É um mercado wellness que te vende tudo porque está super preocupado com a sua saúde. Poderia até falar do mercado dos remédios também, que segue nessa linha. E aí essa ideia de você, quanto mais eu consumir conteúdo, melhor eu fico. Gente, são mentiras. E eu gostaria muito de deixar claro que isso pode estar atrapalhando demais a sua saúde mental. Fazendo meia-culpa aqui, o objetivo do meu conteúdo é te informar, mas também criar uma consciência. Sério, eu luto para deixar claro tudo que eu penso aqui, trago o que é científico, trago o que é opinião, porque a minha ideia é te ajudar a viver melhor, com certeza. Esse podcast ele é informativo, ele é para te ajudar, com certeza. Mas se ele se tornar também um problema para você, por favor, para de me ouvir. Pô, papo reto, porque a minha intenção última é te ajudar. Então eu queria muito falar disso. E por isso que ninguém fala disso, gente. Porque como é que eu vou produzir um conteúdo que fala que o conteúdo pode estar atrapalhando? É que eu sou esse aqui mesmo. Eu acho que é verdade, tem que informar você que se ninguém falar disso, pô, a gente vai contribuir para mais pessoas doentes e não tô aqui para isso, né? Pelo contrário, acho que a gente tem que lutar para uma sociedade mais saudável. Então, pensa bem, sobre o que você tem pensado, como é que você lida com as suas emoções, se você não está também, às vezes, fantasiando demais positivamente, pensa se você não está excluindo aí toda a estrutura que tem ao redor, todos os componentes que podem estar te levando para um lugar, né, de algum tipo de enfermidade mental ou até física. Pensa no contexto, tá? Pensa no que te oferecem, tá bom? Pensa realmente, se pergunte se vale a pena comprar esse produto e ele vai ser o salvador da pátria. E, por favor, aprenda a consumir, e aqui vou abrir, aprenda a consumir conteúdos de qualquer esfera. Cara, tudo em excesso é um problema. Consuma com responsabilidade. Lembra que você é o produto nas redes sociais. Isso é um grande problema, gente. A gente precisa aprender a consumir algumas coisas com parcimônia, com um tempo limite. A gente precisa cuidar da nossa saúde de maneira geral. A internet, ela, infelizmente, ela tem coisas muito boas, né? Mas ela tem, infelizmente, coisas muito maléficas para nós. Mas é isso. Espero que você tenha gostado. Eu peço, por favor, que você curta esse episódio, que divulgue esse episódio se fez sentido para você. Compartilhe, comente aqui, manda para os seus amigos, sua família. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Valeu?